Aqui estamos nós para mais um programa Encontro com uma Palavra. E como é bom estarmos juntos. Estamos estudando toda a Bíblia e já chegamos nos livros históricos de 1º e 2º Samuel. Já vimos no livro de 2º Samuel que o pecado de Davi é um forte alerta para nós, um aviso. Quero usar mais um tempo do nosso estudo nessa questão do pecado de Davi. Pode ser que você ache que estou enfatizando demais esse assunto. Estou fazendo isso aqui porque a Bíblia dá ênfase ao pecado de Davi. Devemos saber por que Deus usou tanto espaço no livro de 2º Samuel com essa questão. Devemos aprender as lições espirituais que Deus quer ensinar com esse período da vida de Davi. O meu objetivo do nosso curso é enfatizar as aplicações práticas e devocionais de todos os livros da Bíblia para a minha e para a sua vida. Em cada livro da Bíblia que estudamos, procura a resposta para essas 3 perguntas. O que o livro está falando? O que isso significa? O que significa para mim e para você? Ou como isso impacta a minha vida? Na minha opinião, as respostas para essas perguntas são muito importantes nessa parte do estudo de 2º Samuel. Uma das aplicações mais importantes que podemos fazer da história do pecado de Davi tem a ver com a maneira como ele lidou com o problema da culpa. Gostaria de fazer uma ilustração. Há 2 dimensões para a mente humana: o consciente e o subconsciente. Todos nós enfrentamos problemas com pensamentos conflitantes. Em nosso consciente temos o pensamento positivo, bom. Por exemplo, o Senhor é meu pastor e eu não vou me preocupar. Tenho fé no meu pastor. Pensamos isso e daqui a 30 segundos já estamos preocupados. Como resultado dessa preocupação, acabamos doentes, com úlcera, por exemplo. Os médicos dizem que os problemas físicos resultam da preocupação. Não devemos nos preocupar, porque Deus é nosso pastor, mas vivemos em conflito. Como lidar com esses pensamentos conflitantes? Os psicólogos dizem que construímos uma barreira em nossas mentes e isolamos nossos pensamentos conflitantes em 2 compartimentos. Em um deles temos fé e dizemos: o Senhor é o meu pastor. Quando dizemos isso para nós mesmos, não nos lembramos das úlceras, nem que estamos morrendo de medo. Em outro compartimento estão as preocupações. Enquanto ficamos preocupados, não nos lembramos que temos fé e que não devemos nos preocupar. Isso leva a um tipo de esquizofrenia espiritual. Todo o pensamento que temos em nosso consciente vai para o inconsciente e fica lá para sempre. Cada um de nós possui um banco de memórias. A capacidade para lembrar-se de tudo pode variar muito, mas está tudo armazenado na memória. Se você for hipnotizado e perguntar em fatos que ocorreram quando você tinha 8 anos de idade, você vai lembrar de tudo. O banco de memórias em nosso subconsciente é como um computador milagroso. Se uma pessoa estiver em conflito, esse conflito passa para o seu subconsciente, onde permanece para sempre. Dessa forma, a pessoa constrói um armazém de conflitos em seu subconsciente. Isso pode causar sérios problemas porque a mente é como um copo. Quando o copo se enche de conflitos, a pessoa passa a apresentar sintomas físicos. Esses sintomas mostram que é melhor a pessoa resolver os problemas porque o conflito a está matando. As Escrituras nos mostram como lidar com tais conflitos. A Bíblia manda resolvê-los. Os terapeutas também dizem: olha, o seu problema é que você tem conflitos demais. Mas como resolver o problema dos conflitos? Os terapeutas seculares não levam em conta os padrões quando lidam com os conflitos, porque para muitos deles não existe absolutismo moral. Mesmo que esses profissionais apliquem em suas vidas pessoais conceitos morais, eles não julgarão conceitos relacionados à vida de seus clientes. Para eles, essa é uma questão religiosa e eles devem ficar fora dessa área. Eles vão dizer para o paciente que ele deve decidir o que fazer para resolver seus conflitos. A Bíblia é moral e nos ensina que há o certo e o errado. Se você tem um padrão de integridade, de retidão e seu estilo de vida não se encaixa com esses padrões, você está fazendo seu próprio corpo adoecer. Se você diz: o Senhor é o meu pastor e eu não temerei, mas na verdade está morrendo de medo e de preocupação, então você está enchendo o seu subconsciente de conflitos. Uma das formas mais intensas de conflito é a culpa. Mas a culpa pode ser algo bom, porque se você se sente culpado, isso significa que você possui um padrão de retidão. Significa que você tem integridade. Sua culpa mostra que você crê que há um padrão de certo e errado e que você não está vivendo de acordo com esse padrão. Jesus declarou: os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Há muita gente vivendo nesse tipo de escuridão.
De acordo com nossos padrões, elas podem estar vivendo na imoralidade, mas sem culpa, e dormem à noite porque não têm moral. As Escrituras nos ensinam a resolver nosso conflito da seguinte maneira: já que a lâmpada do corpo são os olhos, se você enxerga bem, se sua visão está correta e você vive da maneira como enxerga a vida, todo o seu corpo será cheio de luz. As Escrituras dizem que podemos resolver nossos conflitos vivendo conforme aquilo que cremos. Muitas pessoas tentam lidar com seus problemas de culpa dizendo a si mesmas que não existe certo ou errado e que, portanto, não há razão para se sentirem culpadas. Essa não é a maneira de acabar com o problema da culpa. Davi nos diz que resolvemos nosso problema de culpa quando reconhecemos o padrão de Deus, mesmo que esse padrão nos condene. Quando confessamos nossos pecados, Deus restaura nossa alma. Essa é uma das mais importantes aplicações que podemos fazer com a história do pecado de Davi. A outra aplicação é feita com a seguinte abordagem da história do pecado de Davi. O autor americano Robert Louis Stevenson disse que cedo ou tarde todo homem se sentará para um banquete de consequências. Em 2 Samuel, capítulos 11 até o 18, vemos Davi comendo um banquete de consequências. Tente enxergar dessa forma. A história de Davi nos diz o mesmo que as Escrituras dizem em vários trechos. A história do pecado de Davi ilustra 3 fatores do pecado e 3 fatores da salvação. O primeiro fator do pecado é que o pecado tem um castigo. O castigo do pecado é uma das verdades básicas da Bíblia. O pecado sempre leva a um castigo. Há um castigo contemporâneo e há um castigo futuro. É por isso que Deus teve que pagar o preço máximo e mandar Jesus Cristo a este mundo para pagar por nós o castigo do pecado. A única maneira de retirarmos o castigo futuro de nossas vidas é crendo na morte de Jesus Cristo na cruz. Viemos a este mundo com uma condenação sobre nós e a única maneira de removermos essa condenação é crer em Jesus Cristo. Qualquer pessoa que crer não é condenado, mas se não crer em Jesus Cristo, já está condenado. Somos salvos do castigo futuro, que é o inferno. É Jesus quem declara isso. No entanto, 75% das vezes em que a palavra salvação aparece nas Escrituras não é com referência ao castigo contemporâneo. Nesses casos, refere-se à remoção do castigo contemporâneo. Somos salvos do castigo de desperdiçar a vida e de jogá-la fora. É isso que é o castigo contemporâneo do pecado, jogar a vida fora, desperdiçá-la. Quando Jesus falou sobre o inferno, ele usou a palavra grega Gehenna. Gehenna era um vale onde depositavam lixo fora da cidade de Jerusalém, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Era possível sentir o cheiro de longe. Quando as pessoas pensavam em Gehenna, pensavam naquele lugar com coisas podres, mal cheirosas. Jesus ensinou que o inferno e esse lixo, esse lixão, eram sinônimos. Outro castigo contemporâneo do pecado é a escravidão. As pessoas não são livres. Jesus falou muito sobre a escravidão do pecado. As pessoas não fazem aquilo que querem fazer, elas fazem o que têm que fazer. As pessoas são controladas pela compulsão e por hábitos. Isso quer dizer que não são livres. A salvação liberta as pessoas de sua escravidão. O pecado, portanto, tem seu castigo contemporâneo e futuro. O segundo fator do pecado é que ele tem poder. Se o poder do pecado derrubou um homem como Davi, então seu poder é grande. Na minha opinião, toda a história de Davi está nos dizendo o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, verso 12. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. No versículo seguinte, ele fala da tentação que não fosse humana. Se um homem como Davi foi derrubado pelo poder do pecado, quem somos nós para pensar que isso não acontece conosco? O pecado tem um poder muito grande. Não subestime. Não subestime o poder do pecado. Nunca subestime o poder do pecado. O terceiro fator do pecado é que ele tem um preço. Mesmo nesses dias de inflação, o pecado tem um preço muito alto. Em Romanos capítulo 6, verso 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Paulo não quis dizer apenas morte literal, mas referiu-se também ao banquete de consequências. Aquelas ervas amargas que no final os pecadores sempre acabam tendo que comer. O salário do pecado é como um descarrilamento de um trem
câmera lenta. O pecado sempre tem um preço e o preço é a morte. Tiago descreveu um jovem que está saindo de casa pela primeira vez usando uma capa toda branca, sem nenhuma mancha. Seu objetivo é manter-se limpo. Um dia esse homem mancha sua capa e depois acaba manchando mais uma vez e outra. Talvez em 15 anos sua capa, que era toda branca, acabe parecendo um avental de pintor, todo coberto de manchas que não saem mais. Elas representam o terceiro fator do pecado. As cicatrizes do pecado e suas manchas algumas vezes não saem mais. O pecado tem suas consequências. De acordo com o meu relógio, acabou o nosso tempo e eu preciso terminar. O estudo de hoje foi sobre más notícias. Os 3 fatores do pecado, o castigo, o poder e o terceiro fator do pecado, que é o seu preço. Mas em nosso próximo encontro falaremos sobre as boas novas do Evangelho da salvação. Os 3 fatores da salvação. Você não vai querer perder. Junte-se a nós no nosso próximo encontro, quando vamos examinar as boas notícias, os 3 fatores da salvação. Convide seus amigos também. E olha, não esqueça, hein, vou dando o meu último recado para você. É hora de você realmente confessar o seu pecado, conversar com Deus, pedir perdão e aproveitar o sangue de Jesus Cristo, que pode sim, de verdade, nos purificar de todo pecado, nos lavar de todo pecado. Aproveite essa oportunidade, confesse seu pecado, saiba que Jesus está sempre disposto, sempre pronto para perdoar e principalmente para nos dar uma nova vida, uma vida digna. Na verdade, a única vida que é digna de ser vivida é a vida com Jesus Cristo no coração, é a vida tendo realmente o Senhor Jesus comandando cada momento. Talvez você esteja sofrendo por culpa. Quem sabe você não consegue descansar à noite, tem procurado solução em outros cantos e não encontra solução. Eu estou dizendo para você hoje, através de todo esse estudo que estamos fazendo, não esqueça, Davi só encontrou o verdadeiro descanso e o alívio quando confessou o seu pecado, quando se arrependeu. Deus realmente deu a ele o descanso. E você também pode alcançar esse descanso, esse alívio para a sua alma. Muita gente já tem encontrado o verdadeiro descanso através do perdão de Deus. Então, recorra ao Senhor, peça perdão e Ele vai fazer você ter uma nova vida. Uma vida de alívio e de descanso. Pense nisso e até o nosso próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno.